Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está no ar, começando ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela AltV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo ligadinho, tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar os nossos trabalhos, a nossa jornada de hoje, sexta-feira, até 1 da tarde, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, faça perguntas aos nossos convidados de hoje. 973350038 é o número, 973350038. 12:02, pessoal, eu sou o Mauro Friesman. Até aqui vocês ficaram com o É Hora de Esporte, com o Lucas Neto, mas a partir de agora é hora do programa Gente que Fala, muita música, muita cultura aqui para a gente tratar hoje. Eu vou apresentar os nossos entrevistados a partir de agora. Fábio Zanon, músico violonista, coordenador artístico-pedagógico do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Boa tarde, Zanon, bem-vindo, tudo bem com você? Boa tarde, grande prazer estar com vocês. Tudo bem. Obrigado pela presença aqui com a gente no programa Gente que Fala. Fátima Lima, diretora de sustentabilidade da MAPFRE Brasil, representante da Fundação MAPFRE no Brasil. Tudo bem, Fátima? Boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Matheus Borlen, cantor, músico, compositor, também com a gente aqui para essa nossa conversa de hoje, de sexta-feira, no programa Gente que Fala. Ele está em Maceió, Alagoas. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Muito obrigado pelo convite de participar hoje aqui do programa Gente que Fala. Boa tarde aos outros convidados aqui. Boa tarde, pessoal. E o Márcio Pontes, ator, diretor e professor teatral, fundador da companhia Polichinelo e do Museu Espaço do Boneco em Araraquara. Márcio, boa tarde. Você tá bem por aí? Olá, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem aí, estejam me ouvindo direitinho aí, né? Mas é um prazer estar aqui junto com vocês. Muito obrigado. Aqui tá tudo bem, Márcio, a gente te ouve, a gente te vê, a conexão tá perfeita. Só vou te pedir uma gentileza, você está no smartphone, coloque ele na posição horizontal para ele ficar com o padrão dos demais aqui, que estão acompanhando. Pode ficar tranquilo. Pelas redes sociais e também pela AltV. Bom, a gente vai primeiro falar sobre o maior nome da dramaturgia nacional, criador da linguagem tropicalista no teatro, José Celso Martínez Corrêa. José Celso, que levou a folia, a orgia, a anarquia e a transgressão como ninguém aos palcos brasileiros. José Celso morreu ontem, aos 86 anos de idade, aqui em São Paulo. Ele teve o estado de saúde agravado após o incêndio ocorrido no apartamento onde morava. Bom, o corpo de Zé Celso foi velado por uma multidão durante a madrugada no seu amado, no seu querido Teatro Oficina. Nas redes sociais, o Oficina postou a seguinte mensagem, a seguinte frase: tudo é tempo e contratempo, e o tempo é eterno. Eu sou a forma vitoriosa do tempo. Nossa fênix acaba de partir para a morada do sol. Amor de muito, amor sempre. Ele vai, mas fica. Márcio Pontes, para a gente falar de Zé Celso, sua proximidade com ele, como era, o que ele representa aí no seu trabalho? Olha, eu estou em Araraquara, né? Quer dizer, a cidade toda, de certa maneira, respira um pouco essa influência tanto do Zé quanto do irmão dele, né? O Luiz Antônio. E é óbvio que quando ele vinha para cá, a cidade toda, né, ficava muito atenta, principalmente a classe artística, ficava atenta com essa presença do Zé. E era sempre algo muito festivo aqui para a cidade, né? Estar com ele aqui era algo único. O Zé era uma pessoa única, né? Não existe uma palavra para descrever, assim, seria muito simplista, né? Você conseguir descrever o Zé em uma única palavra, né? O Zé era complexo, cheio de nuances de personalidade. E isso se refletia nos trabalhos e na forma com que ele lidava com as pessoas aqui.
Então, todos nós aqui da cidade vibrávamos com a chegada do Zé quando dos seus espetáculos aqui. Eu, particularmente, não tive tanta proximidade, assim, tantos diálogos com o Zé. Uma ou outra coisa que ali eu consegui estar junto, né, com outros atores e estar ali nos eventos. E era uma pessoa, como eu falei, complexa, cheia de nuances, né? O Zé falava muito por poesia, o Zé falava muito por frases soltas, mas tinha ali uma figura ímpar e essa notícia impacta muito, né? A cidade, a classe artística e a cidade como um todo aqui. Especialmente como tudo ocorreu, não é, Márcio? Porque estava em casa, tranquilo, dormindo, enfim, uma tragédia, né? Uma tragédia. Tanto o Luiz Antônio, que foi irmão do Zé, né? A quem a cidade, por exemplo, homenageia sempre, porque aqui uma semana dedicada ao Luiz Antônio, algo que veio, inclusive, da própria iniciativa do Zé Celso, né? Quando o irmão dele infelizmente, foi assassinado, o Zé fez um manifesto e esse manifesto meio que deu origem também ao movimento aqui da cidade, e aí isso, então, acabou culminando numa semana específica para o Luiz. O Luiz também foi uma morte trágica, e a gente nunca imaginou, né, que isso também se desse, né, essa forma difícil, dolorida, né, de você perder alguém, fosse se dar também com o Zé. E é uma notícia chocante, né? Porque o Zé tinha muita vida ali, né? Ali dentro, né? Dele, ele cultivava muito a vida, e a forma com que isso te dá é uma forma difícil, né? Da gente administrar, né? Enquanto ser humano, enquanto artista, enquanto pessoas que estão na cidade, né? Que ele nasceu. Isso é bem difícil mesmo. Você fez teatro oficina, Márcio? Não, a minha linguagem aqui ela é uma outra, né? Eu trabalho com teatro de animação, mas há que se dizer que assim todo trabalho de ator passa, né, pelos mesmos caminhos, e depois lá na frente a gente encontra outras linguagens e bifurca. Mas essa formação, né, teve o teatro oficina como algo importante, né? O Zé colabora muito para um novo pensamento do teatro, né? Como o teatro começou a ser visto a partir dele. Então, ele nos ajuda a repensar teatro pelo simples fato de estar lá, né? Como um lugar onde você pode buscar esse ar novo, né? Esse ar aí que te ajuda a seguir, a te formar como ator. Então, não fiz o teatro oficina, embora conviva com amigos que tiveram essa oportunidade. Mas eu não tive essa chance de tanta proximidade com o Zé. Fátima Lima, o que Zé Celso deixa para a classe artística? Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas, pelo que a gente conhece do trabalho do Zé Celso, ele foi realmente uma referência, né, no teatro brasileiro, acho que no mundo todo também, né? Acho que a morte dele certamente é uma perda para a cultura nacional, né? Mas o legado dele, entendo que é eterno, né? Acho que, sobretudo, essa é uma oportunidade, né, Mauro, para a gente falar sobre como que a gente precisa valorizar e investir mais na cultura, né? Acho que aí eu também coloco aqui que a Fundação Mata acredita muito na cultura, né, como uma ferramenta básica para a gente poder desenvolver a nossa sociedade. Por isso, entre muitas outras iniciativas e investimentos que a Fundação Mata faz, a gente trabalha para aproximar cada vez mais a arte e a cultura, né, da sociedade, do cidadão, por meio, enfim, da reunião de acervos importantes de obras de arte que nós temos na Espanha, exposições artísticas, atividades culturais e também as publicações nessa área, né, para que a gente possa chegar com a cultura ao maior número de pessoas, né, e democratizar o acesso à cultura. Eu acho que isso foi o que muito Zé Celso fez, né, democratizar a cultura e a arte, para que isso
a gente possa levar de experiência, internalizar isso na nossa jornada, né, de conhecimento. Fábio Zanon, o que o Zé Celso deixa para a classe artística, em termos de linguagem, em termos de formação teatral, e não só para a classe artística, mas também para o grande público em geral, para aqueles, né, que curtiam o seu trabalho, para aqueles que gostam de teatro? Olha, eu acho que o José Celso ele apareceu num momento em que o teatro no Brasil ainda era um teatro muito voltado para o teatro clássico, né, para a formação mais tradicional, mais ortodoxa. Claro que daí teve um influxo de diretores e atores que vieram da Europa, né, fugindo da Segunda Guerra, que nem o Ziembinski, um pouquinho antes dele. Mas ele ainda pegou aquela geração de atores clássicos, né, Sérgio Cardoso, Procópio Ferreira, Cacilda Becker e tal. E ele veio com uma proposta completamente nova, né, uma proposta de uma outra, de derrubar as paredes do teatro, né? Ele não era um teatro de quarta parede, né? Ele era um teatro que engolfava o público, né? Que criava uma catarse, né? E que, claro, todo mundo usa essa palavra, né? Festivo, né? Mas não é só isso, né? É uma maneira de se pensar teatro que era abrangente, que era absolutamente democrática, né? Então, e ousada, né? Uma pessoa assim, 60 anos de ousadia, 60 anos de se preocupar com a próxima proposta, 60 anos de não se repousar sobre os próprios louros, né? Então, a persistência dele de ter uma companhia de teatro que a gente chamaria de experimental por tanto tempo e enfrentando tudo e todos, né? Basta lembrar aquele episódio dele com o Silvio Santos, né? Para preservar o edifício do Teatro Oficina, que ainda está na justiça, isso, né? É incrível, né? Uma pessoa de 80 e poucos anos ainda lá, lutando na justiça para preservar o espaço, para tentar fazer com que o entorno do teatro não se verticalize, né? Que se respeite determinadas regras de zonamento da região. Quer dizer, a gente só tem a agradecer ao Zé Celso e a admirar tanto a ousadia artística dele como a persistência, né? E principalmente sendo uma pessoa dedicada exclusivamente ao teatro por tanto tempo, né? O Brasil é um país em que tem uma televisão muito mais forte do que o teatro, né? Se a gente tem uma cena pujante de teatro em São Paulo, claro, por tabela no interior e em outros lugares do país, né? A gente deve muito ao Zé Celso. Realmente, eu acho que é uma figura capital da história do teatro brasileiro, e isso já há muito tempo, né? Até para esclarecer a nossa audiência, né? Você citou aí esse imbróglio com o Silvio Santos, né? Porque o Teatro Oficina está numa área ali, num terreno que pertence ao grupo Silvio Santos, e há muitos anos, há décadas, já existe uma briga, uma luta entre os dois, enfim, a respeito daquele terreno. E, curiosamente, né? Você vê o Zé Celso, ele se casou agora recentemente com o Marcel Drummond, no dia 6 de junho, ele ficou um mês casado, passou mais de 40 décadas, né? Em companhia do Marcel Drummond, casou exatamente no dia 6, convidou o Silvio Santos para esse casamento, e até sugeriu que ganhasse de presente o terreno onde está instalado, né, há tantas décadas o Teatro Oficina, né? Pois é, uma briga amistosa, uma briga entre pessoas que têm um ponto de vista que o outro respeita, eu entendo, né? Mas eu, claro, como artista, eu mesmo, claro que eu coloco a mão no ombro do Zé Celso, né? Muito bem. Matheus, queria saber o que você pode dizer a respeito do Zé Celso. Você é um talento de 20 anos de idade, está em Alagoas, enfim, certamente não tem acesso à história, enfim, mas diante aqui do que a gente já abordou, o que você pode dizer a respeito? Então, né, como você mesmo falou aí, eu sou uma criança de 20 anos de idade, né? Tô aqui tendo uma aula aqui sobre Zé Celso com vocês. Pelo jeito que vocês falaram dele, assim, ele parece uma pessoa incrível. Eu tava lendo aqui sobre a história dele. Enquanto vocês estavam falando, também me interessei mais ainda e procurando saber sobre a obra. E acho que todo o trabalho que ele fez, obviamente, tudo que eu tô falando aqui é baseado no que vocês falaram, porque eu tô conhecendo o Zé Celso hoje. Infelizmente, né, mesmo depois da morte dele, todo o trabalho que ele fez fica para a história e vai continuar sendo história, né? Vai continuar para sempre no mundo artístico. E eu acho que isso influencia essa garra que o Fábio estava falando aí, dele de proteger o lado artístico, proteger essa briga que ele tem com o Silvio Santos, né?
acaba deixando muitas pessoas como eu assim muito felizes de ver que existem pessoas que lutam durante a vida toda para proteger a arte. Muito bem, pessoal, 12h16, esse é o programa Gente que Fala, estamos no ar pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, temos a transmissão também pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo aí à sua disposição para você acompanhar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre cultura, sempre aqui o nosso foco às sextas-feiras no programa Gente que Fala. Vamos tratar agora de outro tema, reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina, o Festival de Inverno de Campos do Jordão chega à sua edição de número 53. Serão mais de 60 concertos, todos com entrada gratuita, divididos em 3 locais: o adorado Auditório Cláudio Santoro, o popular Parque Capivari e Capela São Pedro, no Palácio Boa Vista, além de uma programação paralela em Campos e na Sala São Paulo. No módulo pedagógico, o festival receberá 42 professores e 136 alunos que terão 2 semanas de prática orquestral e 2 de música de câmara ao longo de aproximadamente 1.000 horas aula. Zanon, vamos começar falando sobre essa parte final da nota aqui, destacando o que vai acontecer então nesse módulo pedagógico com esses professores e esses alunos. Vamos destrinchar isso primeiro. Eu acho importante deixar claro para os nossos ouvintes que o Festival de Inverno de Campos do Jordão é um festival que não é exclusivamente dedicado à música clássica, mas essa, naturalmente, é a ênfase, né? Entanto que agora a gente tem um festival de verão para contemplar outros gêneros. E muita gente que não tem o hábito de frequentar concertos de música clássica ou de ouvir, pensa nisso como um gênero musical elitista. Hoje em dia, é justamente o contrário. A música clássica no Brasil não só é o gênero musical mais democrático, justamente por ser de baixo custo, afinal a gente vai ter um festival com 63 concertos grátis, mas ele também é um trabalho de resgate social muito forte. Nós temos aí 135 bolsistas que estão selecionados entre os melhores estudantes de música do país e dos países vizinhos. Eu estava vendo aqui que a gente tem bastante gente que veio da Colômbia, do Chile, da Bolívia, da Argentina, e que todo ano procuram vir para o Brasil porque no país deles não tem um festival dessas dimensões. E durante esse mês eles ficam com as suas despesas pagas, tendo aulas com músicos brasileiros de destaque e alguns dos músicos estrangeiros de destaque. E muitos desses estudantes, eles mesmos são egressos de projetos sociais, como o Projeto Guri, Projeto Bacarelli, Neogibá na Bahia, e tantos outros que a gente tem pelo Brasil, que são trabalhos de resgate das gerações mais jovens através do ensino de música, né? Porque estudar um instrumento, né? Estudar um violino, estudar um clarinete, estudar um trombone, não é simplesmente aprender a tocar um instrumento. Para muitos deles é um novo ofício, é uma nova oportunidade profissional. E mesmo para aqueles que não se dedicam profissionalmente à música mais tarde, eles têm um ganho enorme de colocação social, né? Porque uma pessoa que é capaz de tocar bem o instrumento, a família toda participa, o entorno da pessoa participa, ele ocupa um espaço dentro da sua comunidade que, enfim, para muitos outros jovens, infelizmente, é ocupado pelo crime, né? Então, a gente tem plena consciência de que muitos dos nossos estudantes são egressos desses projetos sociais que têm um êxito, têm um rendimento enorme no Brasil. Agora, falando exclusivamente do festival, nós teremos uma vasta maioria de professores brasileiros, que são professores da USESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que vão dar aula de todos os instrumentos de orquestra, né? Quer dizer, violino, viola, violoncelo. Seu áudio fechou, Fábio. Seu áudio fechou sozinho. Uma orquestra sinfônica, um grupo de música barroca, que a gente chama de orquestra bar, e uma orquestra de câmara, uma orquestra menor, que vai tocar repertório mais específico para formações menores. Todos esses alunos também terão aulas, ensaios, e os grupos convidados serão o Quarteto Brodsky, da Inglaterra. É um quarteto muito tradicional, um quarteto que existe há 50 anos, com 3 membros originais, e eles vão vir para um projeto inédito no Brasil, que é tocar a integral dos 15 quartetos de cordas do compositor soviético Shostakovich, juntamente com os alunos. Eles vão formar vários grupos em que eles participam junto com os alunos tocando essas obras, que são algumas delas, inclusive, inéditas no Brasil. E, ao mesmo tempo, na área de instrumentos de sopro, a gente terá também um grupo inglês, que é o London Winds,
que é flauta, clarinete, oboé, trompa e fagote, que vai também tocar junto com os alunos e dar um concerto em Campos do Jordão. Então, essas são as principais atrações na parte pedagógica. Agora, a Orquestra Sinfônica formada pelos estudantes vai se apresentar amanhã em Campos do Jordão, como você disse, no Auditório Cláudio Santoro, e domingo na Sala São Paulo, 11 da manhã. E, de novo, na última semana do festival, dias 29 e 30, 29 na Sala São Paulo e dia 30 em Campos do Jordão, mas daí no Parque Capivari, num concerto ao ar livre, tocando a Sinfonia número 5 de Mahler. Então, essas, sim, é só uma pincelada do principal das principais atrações, né? Afinal de contas, vai acontecer o mês inteiro, vai até o dia 30, tem muita coisa para rolar. Quanto tempo você já atua na coordenação artístico-pedagógica do festival, Fábio? Desde 2013. São 10 festivais. Quando um festival termina, automaticamente já se começa a pensar no próximo? Bom, eu já estou pensando em 2025 para algumas coisas, né? Porque muitos dos artistas que a gente gostaria de trazer, eles têm uma agenda muito apertada, né? E no Hemisfério Norte, a temporada começa em setembro. Então, julho de 2024, né, muitas vezes os artistas já estão com a agenda ocupada. Isso, quer dizer, do ponto de vista de organização artística, organização educativa. Agora, nem sempre a gente consegue fazer com a antecedência que queria no que se refere às contingências econômicas e de organização. Este ano, por exemplo, foi um ano bem apertado nesse sentido, infelizmente, mas ainda assim, em 2 meses a gente conseguiu colocar o festival de pé. Voltando a falar um pouquinho do módulo pedagógico que a gente tratou aqui no começo, vocês conseguem medir a cada realização de festival os resultados para os jovens, aqueles que seguem, que descobrem uma carreira na música e seguem nisso, ou aqueles que, como você destacou aí na sua fala, né? O fato de aprenderem um instrumento, eles já acabam atraindo as atenções de diversas formas. Uma festa feita, por exemplo, em casa, com alguém da família que toca um instrumento, é uma outra festa, né? E não só isso, né? Muitas vezes essas pessoas que vão tocar, sei lá, violoncelo, ou clarinete, ou oboé, que são até instrumentos que muita gente não conhece, eles vão tocar numa orquestra, né? A formação deles passa pela prática orquestral. Então, de repente, você tem um filho ali de 15, 16 anos que vai dar um concerto na Sala São Paulo ou no Teatro Municipal e a família toda que só tinha passado na frente daquele teatro e olhado e nem sabia exatamente do que se tratava, que muitas vezes pensa, Sala São Paulo é um lugar chique, eu não tenho nem roupa para isso. De repente, essas pessoas vão entrar na Sala São Paulo para assistir o concerto e se dar conta de que aquilo é um espaço público, aquilo está aberto para a população inteira, né? O que a gente precisa melhorar, naturalmente, é a pedagogia, a educação, levar isso para as pessoas e dar o acesso, né? Então, uma vez que você tem uma pessoa da família que participa daquilo, que faz daquilo uma profissão, ou pelo menos um projeto de profissão, é uma comunidade toda que acaba tendo acesso a um gênero musical que não é simplesmente música europeia, é um patrimônio da humanidade, né? Da mesma forma como você tem o Cristo Redentor, como você tem a Floresta do Amazonas, você tem o Vaticano, você tem as pirâmides do Egito, você tem o patrimônio da música clássica mundial. Só que você não precisa ir até o Egito para assistir, você tem uma pessoa na tua casa estudando. E para a gente encerrar esse tópico, você mesmo se apresenta, então, no dia 23, regendo um concerto de orquestra de câmara. Eu também me apresento, mas eu não me coloco como uma atração principal. A minha satisfação dentro do festival justamente é fazer essa ponte entre as apresentações artísticas, entre os concertos que acontecem nesses vários espaços e os estudantes, né? Trazer professores que tocam, que dão concertos e que também dão aula, né? É isso que eu mais gosto de fazer, porque eu, quer dizer, como músico, eu tenho uma carreira internacional consolidada, né? A minha intenção dentro do festival é justamente poder passar essa tocha para diante, né? Levar essa profissão, fazer com que as pessoas, não importa a origem delas, entendam que a música clássica é para todos, né? É para todo mundo. Bom, e a ficha técnica, Fábio, o seu microfone está fechando. De música brasileira. Sim. E a ficha técnica, Fábio, então, para a gente encerrar os dias, de uma maneira geral, os horários, enfim, é muita coisa para acontecer, mas de uma maneira geral. Eu vou começar, então, por Campos do Jordão. Campos do Jordão é final de semana. Nós temos concertos no Auditório Cláudio Santoro, na sexta-feira e sábado, 8h30 da noite, e no domingo, às 11 horas.
Daí, no Parque Capivari, ao ar livre, está lindo, é um palco novo, com uma vista para o lago, com uma vista para o Morro do Elefante, com um monte de atrações de diversão ali. Vale muito a pena passar no Parque Capivari para ver concertos. No sábado, às 11 da manhã e às 4 da tarde. No domingo, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Concertos ao ar livre. E na capela do Palácio do Governo, na Capela São Pedro, que é um edifício modernista, todo de vidro, você pode ver a paisagem da Serra da Mantiqueira enquanto você assiste o concerto, é maravilhoso o lugar. A gente tem concerto no sábado, às 5 da tarde, e no domingo, às 11 da manhã. Daí, aqui na Sala São Paulo, a gente tem concertos durante a semana de música de câmara na Sala do Coro, né? De terça até sexta-feira, 7 da noite, e também concertos no sábado e no domingo, mas daí varia um pouco os horários, porque a USESP, a Sinfônica do Estado, também está em atividade, então tem uma programação completa na Sala São Paulo, grátis, aos finais de semana, sábado e domingo também. 12h27, programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Nosso próximo tema por aqui agora: as famílias que buscam programação educativa nestas férias escolares têm mais uma ótima opção, já que até o dia 17 de julho o Museu Catavento recebe o programa Na Pista Certa, iniciativa da Fundação Mafre, que visa ensinar as crianças sobre respeito e cidadania no trânsito. A programação inclui teatro interativo e disponibiliza bicicletas, triciclos e equipamentos de segurança para que as crianças possam se divertir e pôr em prática seu conhecimento sobre o trânsito. Fátima Lima, e para levar para casa essas informações para os pais também, né? É isso aí, Mauro. Obrigada pela oportunidade de dar um programa, enfim, recorrente aqui da Fundação Mafre, que leva a educação, né? Mas a educação de uma forma lúdica. A gente está falando de cultura aqui, né, o tempo todo. Enfim, como você disse, entre os dias 4 e 17 de julho, aqui no Museu do Catavento, Museu de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Cultura, né, e Economia Criativa aqui de São Paulo, recebe o programa Na Pista Certa, que é uma iniciativa da Fundação. Né? Assim como o Fábio colocou, a gente tem espaços públicos tão importantes, né, e culturais aqui em São Paulo, né? A gente precisa engajar cada vez mais a sociedade a conhecer esses espaços públicos, as atividades, né, gratuitas, principalmente, envolver a academia, envolver professores e alunos nesse contexto cultural, né, que nós temos aqui espalhados pelo Brasil, em São Paulo especialmente. Então, o programa Na Pista Certa, é uma carreta, tá, que leva de forma lúdica e itinerante a educação no trânsito para os jovens, para as crianças de 5 a 9 anos. A gente tem essa carreta, enfim, é um espaço lúdico que a gente leva para escolas, né, e espaços públicos também. O evento ele tem como um objetivo principal ensinar as crianças sobre o respeito, a cidadania no trânsito, a prevenção, né? Ele é gratuito, como eu já falei, e é um espaço lúdico, e aí a gente monta ali, né, toda uma estrutura pedagógica também num espaço cenográfico de 600 metros quadrados. Tá? Durante essa vivência, né, porque como tornar um tema, né, um problema social, né, numa forma mais divertida para que as crianças possam, enfim, internalizar esse conceito da prevenção e educação no trânsito. Então, durante essa vivência, as crianças aprendem sobre segurança no trânsito. Então, sobre as relações da mobilidade, o respeito ao meio ambiente, né, como também a economia e a saúde coletiva. É muito bacana ver como essas crianças que participam do projeto aprendem brincando, né, e que é um assunto, como eu falei, tão importante como a mobilidade urbana, né, como que ele pode ser discutido de uma forma mais leve, né, junto com essa primeira infância. Então, o público-alvo, como eu coloquei, são crianças de 5 a 9, né, a gente também pode incluir crianças até 11 anos, dependendo do tamanho da criança, e com isso a gente está instigando, né, engajando essas crianças a conversarem com os seus pares, professores, a família no geral sobre esse assunto, né, a partir de algo que ninguém contou para elas ainda, mas que elas vivenciaram na prática, né? Acho que as crianças são os verdadeiros indutores, né? São formadores de opinião, aí são eles que são, né, o nosso futuro. Então a gente procura colocar ali para a criança
né, essa vivência, a cidadania e como que é a mobilidade urbana, né, nos dias de hoje, como ela pode trabalhar para tornar isso mais leve e respeitoso. Tá? Então, o programa ele inclui um teatro animado, interativo, dentro de uma carreta que ocorre e aborda aí os conceitos sobre prevenção da vida, autocuidado, atitudes que favorecem o convívio social. Em seguida, essas crianças saem da carreta e vão praticar, ou seja, pegam as bicicletas, os triciclos, né, colocam, obviamente, os equipamentos de segurança, né, que ficam à disposição ali para os pequenos, e para que eles possam se divertir aprendendo ali, né, num contexto mais lúdico, enfim, brincando de uma forma respeitosa e cidadã. Né? Então, a pista ela conta ali com informações que ajudam as crianças a exercerem a convivência no trânsito, compartilhando ali as vias, tem faixa de pedestre, isso tudo com uma monitoria. Né? Então, a gente tem monitores especializados, né, que aprenderam também muito sobre a educação viária, e solidariedade, respeito, inclusão, a gentileza são valores que a gente aporta muito, né, dentro desse ecossistema de educação no trânsito. Então, durante o evento também são discutidas as relações entre transporte particular, transporte público, a economia, meio ambiente, enfim, é realmente um ecossistema onde a gente convive com crianças, enfim, ensinando o respeito à cidadania, a resiliência, né? E porque, como eu disse, eles são os formadores de opinião do futuro, e são eles os verdadeiros, né, engajadores do tema, junto com a família, com os amiguinhos, enfim. É interessante, não é, Fátima, como você destacou aí ao longo da sua fala, o trânsito é um tema completo, né? Porque quando você fala em segurança no trânsito, você fala em cidadania, você fala em disciplina, então isso envolve a disciplina do motorista, a disciplina do motociclista, a disciplina do pedestre, envolve um aspecto importante que é o transporte público, que a gente tem que olhar cada vez mais para isso, desestimular o transporte individual, o meio ambiente, uma vez que os carros são poluidores, dá para falar de carros elétricos, que, né, tá muito, agora é o principal tema do momento aí. Enfim, é um assunto que traz um monte de aspectos para essa discussão, né? Sim, com certeza. E, enfim, as crianças, eles são, enfim, parceiros, né? Eles conversam, eles levam o que eles aprenderam durante ali aquele momento de descontração, eles levam para casa, conversam com os pais, né? Ensinam a família, né, a como conduzir, não ultrapassa o farol vermelho, não pega o celular enquanto está dirigindo. A gente vê muito isso, né, presente nas crianças, e o que eles vão levar para casa, né, depois de toda essa convivência. Então, o que a gente precisa é ter realmente menos mortes no trânsito, né, e como tornar, né, os sinistros de trânsito cada vez mais presente no dia a dia dessas crianças. Inclusive, a gente leva também a educação viária para dentro das escolas, com parcerias junto com o governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Educação. Formamos professores da rede pública para que esses professores, de uma forma transversal, levem a educação do trânsito para dentro da sala de aula. Bom, nosso serviço, ficha técnica, então, Fátima, até dia 17 de julho. Onde? No Museu Catavento, que fica na Avenida Mercúrio, no Parque Dom Pedro II. Avenida Mercúrio, no Parque Dom Pedro II, região central de São Paulo, Museu Catavento. O programa na certa até o dia 17 de julho. Pessoal, 12h35 agora, programa Gente que Fala vai dar uma paradinha, intervalo, mensagem do nosso apoiador, a gente volta em seguida com a sequência dos temas, um golinho de água para cada um, até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos,
para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Olá, pessoal, 12h36, programa Gente que Fala por aqui, ao vivo, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela AltV, a TV da internet, a nossa transmissão também, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Antes do nosso próximo tema, eu quero conversar com você, com a nossa audiência, para você que é empresário, você que é executivo, representante de entidades, você que atua em qualquer atividade do mercado, venha ser parceiro do Gente que Fala, faça como o Instituto Orbis de Pesquisa, você acompanhou aí a mensagem do Instituto Orbis no nosso intervalo. O programa Gente que Fala está no ar já há 22 anos, atingindo o público do mundo inteiro, sempre debatendo as principais questões, com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores. Sexta-feira aqui sempre essa conversa sobre educação, cultura, e como a gente sempre destaca, aqui pela Rádio 365, pela AltV, a TV da internet, pelas redes sociais, enfim, pela internet, falando para todo mundo. Então, venha conhecer as possibilidades de parceria com a gente, ligue para 50 52 55 55 para poder ajudar a gente nessa nossa missão, nessa nossa tarefa de levar informação, de ajudar na formação de opinião da nossa audiência sobre todos os temas, sempre aqui ao vivo, todos os dias, ao meio-dia para você. Fábio, eu sei que você está com o horário super apertado aí, porque as coisas já estão correndo soltas lá em Campos do Jordão, e você precisa subir a serra para ir para lá, eu quero te liberar. Então, antes disso, porque a gente tem aqui na parte final do programa as perguntas da audiência, mas eu vou antecipar a sua pergunta, e vem da Dora Vieira, ela está no Instagram, e ela quer saber como um estudante de música se torna aluno do Festival de Inverno e quais são os caminhos e obstáculos. Aí a gente te libera aqui, você sobe a serra lá para Campos do Jordão. Certo. O Festival de Campos do Jordão, no que se refere ao ensino de música, ele está no topo de uma certa pirâmide. Ele faz parte de todo um sistema integrado no estado de São Paulo, em que o Festival de Inverno ele dá para os estudantes mais avançados, mais adiantados, uma formação final. A gente calcula que pelo menos 1/3 dos nossos estudantes prosseguem na carreira e vão estudar no exterior, né? Então, realmente está falando da verdadeira elite dos melhores estudantes de música no Brasil. Então, como é que é a nossa seleção? Os nossos professores criam um programa de admissão, né? São trechos de músicas ou músicas completas que os estudantes têm que gravar em vídeo e nos enviar por YouTube. E daí eles passam por esse processo de seleção e, uma vez escolhidos, eles recebem essa bolsa que cobre todas as despesas deles ao longo de um mês, incluindo, naturalmente, aulas, acesso aos concertos e a todos os eventos. Claro que, dentro do Estado de São Paulo, você tem outros projetos, por exemplo, a IMESP, né, Escola de Música do Estado, o Projeto Guri, a Escola Municipal de Música de São Paulo, o Conservatório Estatuí, que atendem à base da pirâmide, ou seja, a formação fundamental e básica de estudantes de música. Legal, então está respondida aí a pergunta da Dora Vieira, que está com a gente acompanhando o programa Gente que Fala no Instagram. Fábio Zanon, eu quero te liberar uma boa realização ali do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, sempre muito bem realizado. Quero agradecer a sua presença, a sua mensagem final para a nossa audiência, para o nosso público. Opa, desculpe. Eu que agradeço. É maravilhoso o programa, um programa de debate de alto nível. Fiquei muito contente de ver esse projeto do Museu Catavento. Meus filhos agora eles já estão crescidos, mas fomos muito no Museu Catavento e até gostaria de acrescentar que minha filha, que agora está com 18 anos, ela acabou de entrar na faculdade no curso de Gestão de Políticas Públicas. Então, eu acho que justamente esse tipo de iniciativa do Catavento acaba tendo um impacto na própria noção de cidadania das pessoas, e no caso da minha filha, até numa decisão profissional, né? Então, muito obrigado pelo convite. Eu convido todos os nossos ouvintes a subirem a serra no final de semana, passar um pouquinho de frio e aproveitar as atrações turísticas de Campos, das quais o festival, naturalmente, é a principal. Se não, a gente espera por vocês em São Paulo, na Sala São Paulo.
Abraço em todo mundo. Legal, obrigado, Fábio, pela presença. Fábio Zenon, músico, violonista, coordenador artístico-pedagógico do Festival de Inverno de Campos do Jordão, contando aí todas as atrações que vão ocorrer por lá ao longo desse mês. Um abraço e até uma próxima oportunidade, Fábio. A gente Tchau segue para por todo aqui. mundo. Muito obrigado. Fátima, você quer comentar alguma coisa sobre a fala final aqui do Fábio em relação à filha dele? Influenciou aí o trabalho do Catavento até na formação profissional, na escolha da formação profissional dela, né? Achei incrível isso, porque é esse o objetivo. Enfim, levar a educação, levar a formação, né, levar informação de qualidade sobre problemas sociais, enfim, e realmente contribuir com políticas públicas, né? Todos os programas e projetos da Fundação MAPRE têm um propósito, né? Seja de reduzir trânsito, levar a promoção da saúde, educação de qualidade, tudo isso em linha com os planos de governo e ajudando, obviamente, as políticas públicas a melhorar cada vez mais. Bom, 12h42 agora, a gente vai falar com o Matheus Borglin, para dizer que o Matheus é a nova aposta da gravadora carioca Lab 344, apontado por especialistas como artista revelação. Aos 20 anos de idade e 2 de carreira, o Matheus já tem 4 singles lançados, 3 videoclipes e agora prepara o lançamento do seu primeiro disco, com 10 faixas autorais, todas cantadas em inglês. Além das composições do álbum, o Matheus apresenta em shows versões muito pessoais de sucessos de Ed Sheeran, Demi Lovato, Freud, Legião Urbana, Emicida, Beatles e muitos outros nomes, muitas outras bandas. Uma mistura moderna de elementos do folk, rock progressivo e também do rap. Bom, a gente começa falando então sobre esse seu trabalho aí autoral, aí com as 10 faixas, né, cantadas em inglês. Sempre cantando em inglês, Matheus? Então, primeiramente, boa tarde aí mais uma vez, pessoal. Eu queria me apresentar mais uma vez. Eu sou Matheus Borglin, meus pronomes são ele, dele aqui. Gostaria de me apresentar para vocês. E, enfim, todas as músicas desse álbum em específico são em inglês. Quando eu comecei a compor esse álbum, eu cresci ouvindo músicas em inglês, minha vida inteira. Eu cresci ouvindo Ed Sheeran, cresci ouvindo Beatles, cresci ouvindo Rolling Stones, cresci ouvindo Queen. Então, minha formação musical vem muito do inglês. E eu meio que peguei essa mania de escrever em inglês. Então, minhas primeiras músicas foram em inglês mesmo, são em inglês. Mas eu planejo, assim, em algum momento eu escrever em português também, porque eu adoro música brasileira. Agora, essa influência toda, enfim, dessas bandas que você destacou, desses nomes da música internacional, é porque você procurava ouvir, ou porque a família ouvia, os mais velhos ouviam, e você acabou absorvendo essa influência? Então, muito vem da minha família, né? Meu pai, principalmente, ele é um bitomaníaco, ele fãzaço de Beatles, então ele influenciou muito meu gosto musical para Beatles. Eu tenho até a tatuagem do Yellow Submarine, não sei se vai dar para ver aqui. Uma tatuagem do Yellow Submarine, que é um dos meus álbuns favoritos dos Beatles. E basicamente foi por influência familiar mesmo, mas eu busquei sempre aprender mais e conhecer mais da música em inglês, né? Música estrangeira, na verdade, não só em inglês. Bom, e agora você está com a gravadora carioca Lab 344. O que vocês prepararam aí? Eu destaquei aqui 4 singles, 3 videoclipes. Nós estamos fazendo esse álbum, né? O álbum vai se chamar Matheus Borglin mesmo, é o meu nome mesmo, demos o nome do álbum como meu nome. Achei que para o começo de carreira era um nome válido, achei que seria legal. E sim, nós estamos trabalhando nesse álbum com 10 faixas, 9 cantadas, uma delas é puramente instrumental, que é a intro do álbum, e estou muito ansioso para o lançamento, não vou mentir para vocês. Muito ansioso para o lançamento. Acho que eu estou muito feliz também com o sucesso das músicas novas, né, de Hole e Sunflower, duas músicas assim que eu tenho um carinho imenso. Foi exatamente por isso que eu resolvi publicá-las primeiro, né, antes de lançar o álbum completo. Sunflower tem um lugar muito, muito bonito guardado no meu coração, e Hole também. Já que você citou Sunflower, a gente vai
curtir aqui e assistir um pouquinho desse clipe, para quem está com a gente na UTV e nas redes sociais, para quem está na 365 vai ouvir aí um pouquinho. Sunflower, vamos lá. Sunflowers over your bedsheet, and the sky cries when you're not with me. Sweet smell of perfume and sunscreen is the key to rule my dreams. Sunshine, pink clouds and blue sky, as we kissed when in the moonrise. And oh, how I miss the way you touch my heart, and now I'm all alone, drinking wine and blowing smoke. And oh, how sweet of you it is to Sunflowers com Matheus Borland, a gente acompanhando aqui pela Rádio 365, pelas transmissões aqui no YouTube, nesta edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira. Sunflowers ou Sunflower no singular? Girassol? Sunflower, no singular, no singular. E o que diz essa música? Você diz que o céu chora quando você não está comigo, cheiro doce de perfume, de protetor solar, o que diz? Sunflower, ela é uma música que fala muito sobre a sensação que você tem de perder uma pessoa, né, amada. É meio que uma música de término, a gente pode até dizer isso, se você parar para analisar a letra bonitinho. Ela é uma música de término. E no clipe a gente tenta representar isso da forma como o Henrique, que é o modelo que estava participando do clipe comigo, ele se porta, né? A gente nunca se olha de verdade, nunca estamos trocando olhares, ele é meio que uma memória ali. Eu não tenho total certeza de como ele estava, por isso as cenas meio que ele semi-nu. Então eu não tenho mais tanta memória. A memória vai se esvaindo aos poucos, né, dessa pessoa amada. E a música em si, Sunflower, a letra, ela foi uma letra que eu escrevi em 2 horas, foi a minha letra mais rápida que eu já escrevi na vida. Foi assim, eu sentei, eu estava num dia que eu estava muito pensativo sobre um antigo relacionamento que eu tive, e nós estávamos muito desconectes e tudo. E aí resolvi escrever essa música meio que desabafando tudo que eu senti. Bom, você está com violão? Tô sim, aqui. Então, mostra alguma coisa mais pra gente. A gente acompanhou aí Sunflower. Sim. Já ouvimos Sunflower, né? Vou tocar agora Hole para vocês, que é o mais novo lançamento, né, do álbum que vai sair. E assim, essa música é muito importante para mim, eu adoro essa música, é uma das mais divertidas de tocar ao vivo para mim, então espero que vocês gostem também. A letra demorou mais do que 2 horas? Oi? Demorou mais? Demorou. Sunflower foi um caso à parte, todo o resto do álbum foi processo de um mês e meio, escrevendo a letra. Então vamos lá. I was young and I fell in love. For your heart, for your smile, for your face, for your style. 'Cause I was made for loving you. I was broken and it needed fixing. You were there for me. And it's as easy as counting to 3. 1, 2, 3, you and me. My home, to be my world, to be the one that would take control for the things I wasn't sure. And every time I was feeling down, you were the one erasing all my doubts, bringing hope through the darkest hours. And now I'm home again. Again.
flower, and now I'm home again. And now, and now, and now I'm home again. And now, and now, and now I'm home. Matheus Borner com a gente no programa Gente que Fala, aqui pela Rádio 365, pela OUTV, a TV da internet, também pelas redes sociais. Uou, essa música? Whole, isso significa completo, né? Inteiro, algo completo. Sim. Isso. Como é que tá a agenda de shows? Então, para esse mês agora não temos nenhum show ainda agendado, não tenho nenhum show ainda agendado, mas com datas vagas, né? Abertas aí, caso alguém queira que eu toque. Estou mais que feliz de tocar, né? De fazer alguns shows para vocês. Adoro sempre. Eu toco normalmente, vez ou outra, eu toco aqui em Maceió, né? No The Public House, que é um pub irlandês aqui, e no Bon Vin, que é uma adega de vinhos aqui em Maceió, que é bem legal visitar esses dois lugares. São os dois lugares que eu toco mais, assim. Exagero dizer, ou você tem um timbre aí de Ed Sheeran? Tá, não, com certeza. Ele tem uma influência muito grande na minha vida também. Eu tenho algumas tatuagens, tenho 3 na verdade, mas eu também tenho uma tatuagem, não vou conseguir mostrar por causa desse. Talvez eu consiga. Não sei se dá pra ver aqui. Isso daqui, tá vendo? Isso é o título da minha música favorita dele. Eu tatuei porque eu conheci o Ed Sheeran numa época muito triste da minha vida. Eu tive depressão. Dos 10 aos 13 anos, mais ou menos. E nessa época eu lembro que foi na época que eu baixei o Spotify pela primeira vez, ainda não tinha nem conta no Spotify, a galera nem tinha Spotify Premium, essas paradas, e aí eu botei numa rádio do Spotify para tocar umas músicas pop, e ele tocou essa música. E eu lembro que na hora eu tava no chuveiro, né? Todo mundo bota uma musiquinha no chuveiro, né? Pra cantar, acho que todo mundo aqui faz isso. Eu botei ela pra tocar, e na hora que começou a tocar eu comecei a me emocionar, assim, botei tudo que eu tava sentindo pra fora, ouvindo. Então é uma música que acabou me marcando muito, chama I'm a Mess. Olha, gente, faltando 6 minutos para 1 da tarde, perguntas da nossa audiência aqui para a gente fazer. O Márcio, a Mônica Torres está no Facebook. Ela quer saber como é que funciona o Museu Espaço do Boneco e o que podemos encontrar neste espaço. O museu está aqui em Araraquara, né? Praticamente num bairro central da cidade chamado Santa Angelina. A gente tem um Instagram, inclusive, né? É só colocar lá Museu do Boneco, você vai encontrar a gente. Ele é um museu dedicado ao teatro de animação. Ele é fundado pela Companhia Polichinelo de Teatro de Bonecos e reúne atividades ali culturais. É um espaço cultural privado, mas com uma programação ativa. Ele tem uma área de exposição com mais de 100 bonecos ali que foram confeccionados nesses 27 anos aí da companhia, e a programação de teatro de bonecos. Ele é um espaço, na verdade, todo direcionado ao teatro de animação, que é a linguagem que a Companhia Polichinelo se dedicou esses tempos todos. É um espaço aberto, né? Você pode visitar ali esse lugar. A programação é uma programação que tem aí um custo, mas é um custo bem baixo. Então, para aqueles que estão interessados e quiserem fazer uma visita, o espaço é lindo, está aberto, é um espaço incrível, com uma programação muito legal. Só acompanhar a gente aí pelas redes sociais e já vai ficar atento ali o que a gente promove aqui. É um espaço muito querido por nós, né? Mantido ali com muito empenho há 14, 15 anos, e a gente tem muito prazer também, não só em mantê-lo, né, ali funcionando, mas em receber pessoas, né? Porque senão o espaço fica só sendo 4 paredes, né? Um lugar com 4 paredes. Tem que ter gente para a arte se encontrar, né? Para trazer essa alma aqui para esse lugar e torná-lo bonito. Então, está todo mundo convidado. Quanto tempo já tem a Companhia Polichinelo, Márcio? A companhia tem 27 anos.
O museu tem 14. O museu, na verdade, é um projeto da companhia, né? A companhia é uma companhia de teatro, tem seus espetáculos de teatro e animação e viaja pelo Brasil inteiro. O museu é um projeto, é a nossa forma de aproximar as pessoas dessa linguagem e, principalmente, uma iniciativa mesmo da companhia em democratizar a cultura e também torná-la o mais acessível possível. Então, esse projeto, que tem muito carinho da gente, tem 14, a companhia, esse tantão aí de tempo trabalhando no país. Fátima, a Fernanda Antonelli está no YouTube e pergunta para você se a sustentabilidade pode ser, além de uma necessidade, uma oportunidade de negócios. Nossa, que pergunta boa, com certeza. A sustentabilidade, ou seja, as questões ASG, né, como dizemos hoje, as questões ambientais, sociais e corporativas, elas são grandes vetores, né, de oportunidade de negócio. Se bem materializada, né, nos setores, enfim, ela pode sim, né, se tornar uma grande oportunidade. Enxergar riscos, né, sociais e ambientais podem trazer realmente para dentro das organizações oportunidades de desenvolvimento de novos produtos e serviços e, obviamente, atendendo sempre aí as demandas da sociedade. O mundo está em plena transformação, e nós, como seres humanos e também como mundo corporativo, temos que cada vez mais incorporar nessas questões socioambientais no dia a dia, né, do negócio, enfim, no dia a dia da nossa vida, né? Acho que gerar rendimento para o acionista é importante, mas não é só isso hoje em dia. A gente tem que olhar, né, para umas demandas sociais e ambientais que estão surgindo. Matheus Borlen, bem breve, bem rapidinho, o tempo já está acabando por aqui. O Rodrigo Lopes está no YouTube, ele quer saber, ele diz assim, vários músicos alagoanos foram premiados no 30º Prêmio da Música Brasileira, que aconteceu no mês passado. E aí ele faz a pergunta, quer dizer que tem uma nova cena musical, existe uma nova cena musical em Alagoas? Existe uma nova cena musical que tá vindo forte, viu? Não vou mentir pra vocês, que assim, tem uma galera aqui que tá enchendo meu olho, assim, de lágrimas, de felicidade de ver essa galera movimentando tanto na cena do rap, como no pop, como no MPB, como tudo. Aqui em Maceió tá tudo se movimentando na arte. Eu tô tão feliz de ver isso. Se você me permitir, eu posso até citar alguns nomes aqui bem legais, que eu até recomendo pra vocês. Pode falar, bem rapidinho. Segundos. Lori B, que é minha cantora favorita aqui de Maceió. Lori B, Flora, Lara Glaze, Vagnão, são ótimos artistas aqui de Maceió, que acho que todo mundo aqui deveria ouvir. Muito legal, gente. O tempo passou muito rápido hoje, faltando 1 minuto para 1 da tarde. Infelizmente, acabou o nosso ponto final, chegou aqui do programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. O agradecimento a todos vocês que estiveram com a gente, em nome de toda a nossa equipe. O Fábio Zanon, músico violonista, coordenador artístico pedagógico do Festival de Inverno de Campos do Jordão. A Fátima Lima, diretora de sustentabilidade da Mapfre Brasil, representante da Fundação Mapfre no Brasil. O Matheus Borlen, músico, cantor e compositor, lá de Maceió, Alagoas, e o Márcio Pontes, ator, diretor e professor teatral, fundador da companhia Polichinelo e do Museu Espaço do Boneco, em Araraquara, interior de São Paulo. Programa Gente que Fala, por aqui, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Nossas despedidas aqui desta semana, obrigado pela audiência, durante todos esses dias, a gente volta a se ver na segunda-feira, a partir do meio-dia, ao vivo, pela UTV, pela TV da internet, pelas redes sociais, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, e agora na programação da 365, chegando o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, nesse início de tarde, fazendo uma grande companhia para você. Lucas, bom programa, uma boa tarde para você, e a gente se fala na segunda-feira. Bom final de semana, tchau!